No episódio de hoje, nós vamos discutir por que é importante entender os povos do passado. Desde 1961, os bens arqueológicos pré-coloniais são, por lei, preservados para que assim a gente possa entender melhor nossas raízes. Antes do invasor europeu chegar por aqui, milhares de populações viveram nesse território por milênios, cada uma com uma língua, um modo de viver, com seus hábitos, culturas e saberes muito próprios. Infelizmente, muito pouco foi escrito sobre esses povos, já que naquela época os europeus ainda acreditavam que qualquer povo diferente deles era considerado como um tipo inferior de ser humano ou mesmo atrasados. Essa crença foi muito útil como justificativa para invadir, roubar, escravizar e até exterminar esses povos. Tudo se justificava em nome da civilização, do progresso e também para salvar essas pessoas do atraso. Mesmo que isso fosse baseado apenas numa ideia que eles tinham sobre esses povos que eles nem conheciam. Então, para entender um pouco mais sobre esses povos do passado, desde milhares de anos até recentemente, a arqueologia é fundamental. Como a gente já falou no episódio anterior, os fragmentos feitos a partir de rocha e de cerâmica de barro são os que melhores resistem ao tempo, e assim são os achados mais corriqueiros que a gente tem na arqueologia brasileira. Mas como houve uma enorme diversidade de povos que habitaram esse território que a gente chama de Brasil, há também uma enorme diversidade de objetos feitos de pedra e de barro. Numa tentativa de melhor organizar e classificar esses vestígios, os arqueólogos criaram as chamadas tradições. Uma tradição arqueológica é uma forma de tentar agrupar aqueles objetos que compartilham as mesmas características e provavelmente foram feitos por povos que compartilhavam das mesmas lógicas culturais. Por exemplo, os povos tupi faziam uma cerâmica muito característica, com formatos, formas de fazer, decorações e tamanho muito específicos que funcionam para nós pesquisadores como uma espécie de RG desses povos. Na arqueologia, a gente chama esse conjunto de características de tradição tupi-guarani. Mas não para por aí. Ao longo dos séculos, esses povos foram transitando pelo território, criando alianças, gerando conflitos, se aproximando, se distanciando, reocupando lugares e também mudando de hábito. Tudo isso é possível de verificar através das tradições, das características desses objetos e dos locais onde foram encontrados. E a arqueologia não é feita só de respostas, muito pelo contrário. Pesquisar é ter sempre novas dúvidas e continuar pesquisando. E se antes a arqueologia se preocupava apenas em catalogar objetos do passado, hoje a arqueologia é uma ciência muito mais dinâmica e conectada com problemas e questões atuais da nossa sociedade. Então, se prepara que nos próximos episódios tem mais!